Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 14. O verdadeiro significado do Evangelho na nossa vida. João 6, 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A declaração dessas almas aqui é verdadeira. A declaração que eles fazem vem de dentro do seu íntimo, do seu coração, da sua alma. Este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Porque a partir desse momento aqui, e esses momentos na vida de Jesus, diante dos homens, diante do coração dos homens, e creio que não é diferente no nosso atual tempo, Jesus ele fez o sinal. E aí o versículo 14 nos diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. É esse tipo de profeta que nós queremos. É esse tipo de homem que nós estávamos precisando, esperando. Homem que faz milagre, homem que resolve as nossas questões humanas, homem que trabalha as questões que nós mais assim achamos necessárias. Por isso que no princípio eu já disse, o verdadeiro significado do Evangelho em nossa vida. Então, a partir dessa declaração, pode ser, e quem sabe, temos isso em nosso coração. Que esse é o profeta que deveria vir, esse é o profeta que eu gostaria de ter. Esse é o profeta que eu gostaria de ouvir toda quinta e domingo. Um homem cheio de poder. Um homem que pudesse fazer sinais e prodígios miraculosos, coisas sobrenaturais, que encantariam os olhos e os corações dos homens. Porque a declaração dele é verdadeira, a deles é verdadeira. É mais ou menos nesse perfil, dessa maneira que nós queremos. E aí o Senhor Jesus Cristo vem falar ao coração dessas pessoas, dessa multidão que vive em busca de Jesus, vive em busca desse profeta que eles agora têm como padrão, como aquele mesmo. É desse jeito que a gente precisa. Então Jesus vai falar conosco e vai trabalhar o nosso coração, como trabalhou o coração dessas pessoas com a sua palavra, para saber se verdadeiramente o sentido do Evangelho na nossa vida, ele está correto. Ele está no caminho correto, ele está andando no sentido correto. É nele que nós estamos verdadeiramente arraigados, estabelecidos e firmados com a nossa vida e com a fé. Quando você vai ver que sempre seguia Jesus, multidão. E aí por que seguiam Jesus? Capítulo 6, versículo 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então essa multidão, chegando nessa decisão, nesse pensamento agora, esse é o profeta que nós queríamos, esse é o que nós estávamos esperando. E por que a gente segue ele? A gente segue ele porque ele faz sinais e prodígios. Nós seguimos eles porque ele cura doenças. E agora aqui no versículo 14, eles estão seguindo Jesus, porque Jesus ele faz multiplicação de pão e peixe. Então é tudo aquilo
que o coração dos homens, aquilo que angustia eles, aquilo que é as suas necessidades básicas, que se tornam gritantes na nossa vida. A saber, então nós devemos entender o sentido do evangelho na nossa vida. Então por que nós estamos seguindo Jesus? Por que eu venho ouvir palavras de Jesus? Por que é que eu saio da minha casa, seja de que lugar for, para ouvir sobre Jesus? Então por que eu estou seguindo Jesus? Será que é por causa do mesmo motivo da multidão? Olha, multidão seguia Jesus, numerosa multidão, porque viram que ele fazia sinais lá com os enfermos. Então essa pergunta deve estar dentro do nosso coração, para que possamos entender plenamente e verdadeiramente por que estamos seguindo Jesus. O que esse evangelho que está sendo pregado, ele representa na minha vida? Então essas são questões do nosso coração, da nossa vida e dessas pessoas aqui que estão seguindo a Jesus. Então, por que eles fizeram essa afirmação? Olha, agora nós sabemos com certeza que este verdadeiramente é o profeta que deveria vir. Por que eles fizeram isso? Muito bem, por causa do sinal. Capítulo 6, versículo 8, do Evangelho de João. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? O que vai significar isso para tantas pessoas? Versículo 11, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Final do versículo 10. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, quando eles chegam nessa conclusão do versículo 14, eles já estavam seguindo por causa de Jesus, dos milagres que Jesus fazia com os enfermos, e agora eles viram Jesus multiplicar os pães, os peixes, para que uma multidão fosse saciado de sua fome. E aí então eles declaram: é esse tipo de profeta que nós queremos. E é isso que acontece nos dias de hoje. Eu não quero um profeta que tenha oração fraca. Eu não quero uma palavra de Deus que não trabalhe a prosperidade do meu ser, o meu conhecimento humano, que não trabalhe a prosperidade da riqueza na minha vida, os alvos que eu tenho que alcançar, as minhas metas que estão estabelecidas em mim. Eu não quero ouvir esse tipo de profeta, porque esse tipo de profeta é fraco. Mas quando Jesus está resolvendo problemas de enfermidade, resolvendo o problema da alimentação da multidão, olha, é esse aí que a gente quer. Deuteronômio capítulo 18. Eles não somente fizeram essa afirmação baseados naquilo que estava diante dos seus olhos, mas também diante daquilo que eles, desde a sua meninice, eles ouviram lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Então, tudo aquilo que eles estão afirmando, a princípio está baseado, firmado, estabelecido naquilo que eles estão vendo, naquilo que está diante dos olhos deles, daquilo que está ali, as necessidades, as ansiedades, as angústias dos seus corações. E aí eles se lembraram, como muitos vão se lembrar sempre da palavra de Deus. Pois é, porque uma vez a palavra de Deus verdadeiramente pregada ao seu coração, você não vai mais esquecer dela.
Vira e mexe, ela trombará a sua mente. Vira e mexe, ela vai passar pelas saídas da vida, que é o seu coração. Vira e mexe, ela vai trabalhar o seu entendimento, o seu coração, por mais caminhos tortuosos que uma alma ela venha a andar. Capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Versículo 18. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então, quando eles lembraram dessa passagem do livro de Deuteronômio, então, apesar deles verem o sinal que Jesus fazia, é esse profeta que nós queremos, e quem sabe algum ali da multidão tenha se lembrado daquilo que Moisés, através de Deus, deixou escrito no Pentateuco. Vai surgir um profeta, olha, semelhante a Moisés. Mas era isso que eles tinham ao olhar a Jesus. Um profeta semelhante a Moisés. Moisés também, pelo intermédio de Deus, jogou a vara no chão, ela se transformou numa cobra. Trouxe as 10 pragas ao Egito. Pela vontade de Deus, ele chegou diante do mar e pediu para o povo se aquietar e ver o grande livramento que Deus faria. E Deus abriu o mar. Pela vontade de Deus, ele chegou em Mara, nas águas amargas, e Deus mandou lançar aquela árvore para que as águas ficassem doces. Moisés também fez muitos sinais e prodígios. Então quem é este? Um profeta como Moisés. Porque nós precisamos de profetas assim. Livro de Hebreus, capítulo 3. Só que Jesus não era um profeta como Moisés. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória que Moisés, quanto maior honra que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho. O que eles não conseguiram enxergar é que Jesus não era um simples profeta para tratar de algumas coisas da vida, para resolver, seja lá o problema dos enfermos, o problema da multidão de fome, seja lá aquilo que estava dentro do coração dos judeus. Jesus é o Filho. Então a grande pergunta da nossa vida: quais são as importâncias do Evangelho na nossa vida? Qual é o significado que tem esse Evangelho para nós? Versículo 6. Cristo, porém, como Filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Cristo é o Filho, Cristo maior do que Moisés. Mas quando eles olhavam
eles não conseguiam ver a não ser um profeta que deveria vir ao mundo. Porque é desse tipo de profeta que a gente precisa. Quem sabe se eles ouvissem Jesus no Sermão da Montanha, e Jesus ressignificando a lei, e trabalhando não somente a questão do mandamento, mas da vida. Quem sabe eles não fariam essa afirmação. Porque o Evangelho, ele veio para transformar a nossa vida, para tirar de sobre nós aquilo que este mundo nos impõe como fardo, a ansiedade, a angústia. Isso é que o Evangelho veio fazer. Mas quando nós olhamos para Jesus apenas como um profeta que pode resolver algumas coisas na nossa vida, e que é desse tipo de profeta que nós precisamos, talvez ainda não chegamos a um pleno conhecimento e entendimento desse Evangelho em nós e por nós. A multidão, Evangelho de João capítulo 6, a multidão estava determinada, firme, a fazer o quê? A encontrar Jesus. Eles estavam mesmo, meus irmãos, ali, dispostos a ir aonde fosse preciso para encontrar Jesus. Eles viram o barquinho e viram que Jesus, os discípulos não estavam mais lá, e viram que Jesus não tinha tomado aquele barco, então eles montaram nos barcos e começaram a procurar Jesus. Foram perto aonde Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. Jesus não está lá. Novamente montaram nos barquinhos e foram para Cafarnaum, que era o ponto aonde Jesus sempre voltava. Cafarnaum. E lá eles encontraram Jesus. Versículo 24 e versículo 25 do capítulo 6. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Nem de que maneira o Senhor chegou aqui, eles perguntaram. Ao ponto que Jesus nem disse para eles que ele veio andando sobre as águas. Porque se Jesus tivesse dito para eles: olha, vocês já ficaram encantados com a cura dos enfermos, vocês já ficaram maravilhados com a multiplicação do pão, então se eu falar para vocês que eu vim andando por sobre as águas, mas a multidão está afinco, à procura de Jesus, buscando Jesus. Versículo 18 do capítulo 6. Jesus, quando deixou os discípulos e desceram para o mar, já estava findando o dia, e eles tomaram o barco para ir de rumo a Cafarnaum. Ficou escuro, versículo 18, o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Jesus nem disse para eles: olha, eu vim andando por sobre as águas. Aí eles iam dizer assim: eu estou falando para você que é desse profeta que nós queremos. O camarada, ele cura, ele faz multiplicação de pão e peixe, e o mar pode estar agitado do jeito que for, ele anda por sobre as águas. Só que no capítulo 6, em versículo 26, Jesus, ele diz qual foi o real motivo pelo qual eles estavam à procura de Jesus. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 26.
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes, ou saciastes, ou ficastes satisfeitos. Vocês estão buscando um profeta que torne a vida de vocês cômoda. Vocês estão buscando um profeta que finalmente possa satisfazer os desejos do coração de vocês, tornar a vida de vocês confortável. Vocês estão buscando um profeta que finalmente pregue para vocês que vocês ficarão isentos de problemas, de agruras e de sofrimentos nesta vida. Vocês não compreenderam o sinal que foi feito para vocês. Mas vocês finalmente querem um profeta que faça e torne a vida de vocês melhor, diante dos seus problemas e de suas dificuldades. Então vocês querem um camarada que anda sobre as águas, que multiplica pão, que cura, porque vocês querem finalmente viver uma vida blindada de todos os problemas e dificuldades dessa vida, porque isso é finalmente o que nós queremos ouvir. Isso seria a plenitude para as avenidas dos nossos ouvidos. Que você não teria mais problemas de saúde, que você não teria mais problemas financeiros, que você não teria mais problemas com parente, com ente querido dentro da sua casa, com mais nada. Você não teria mais problemas de ansiedade, você não teria mais problemas de angústia, você não teria mais problemas de frustrações. Então, finalmente, essa era a mensagem que nós gostaríamos de ouvir. Porque é esse tipo de gente, de profeta que a gente quer. Nós queremos alguém que torne a nossa vida confortável. Isentos dos nossos enfrentamentos, das agruras, das aflições, das durezas da vida. E isso, digo, não existe. Não tem. Nós colocamos na cabeça, e sei lá quem foi que colocou na cabeça das pessoas, que o Evangelho veio para blindar a sua vida, para que você finalmente tivesse uma vida confortável, isenta de quaisquer situações que se passa embaixo deste sol. Eu não sei quem foi que falou isso. Certamente não foi Jesus. Esse evangelho que Jesus está pregando não era para que finalmente os seus discípulos não tivessem problemas, mas é para que finalmente eles aprendessem a lidar com eles. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 20. Quando eles viram o mar ficar agitado, quando eles viram o vento rijo, se assustaram com aquele que andava por sobre as águas. Versículo 20, mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Então fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Se a sua vida pode ser representada como um barco e Jesus está nele, vai chegar no destino. Não tem como. Jesus não disse para os seus discípulos que não teria tempestade no mar, que eles não ficariam com medo, nem assombrados. Porque esse não é o papel do Evangelho. O papel do Evangelho em nossa vida
é a salvação que nós temos em Cristo, e que essa salvação agora, sabendo que Cristo está no barco da nossa vida, e que nós vamos chegar no destino que o nosso Senhor e Salvador, já de antemão, como diz as Escrituras, preparou para cada um de nós. Tiago, capítulo 1. Então, qual é a representação do Evangelho para nós? Tiago, capítulo 1. O que verdadeiramente significa essa palavra do Evangelho à nossa vida? Capítulo 1 de Tiago, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, quando você e eu estivermos sendo provados, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então esse evangelho não é para nos blindar, mas é para que finalmente agora, diante de todas as situações e circunstâncias, nós possamos agora saber, pedir sabedoria que vem do alto, para poder passar por essas coisas. Tende por motivo de alegria o passardes. Esse é o evangelho que Jesus está ensinando. E é isso que Jesus vai falar ao coração das almas, no capítulo 6 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Até agora Jesus falou por sinais. Capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece. Jesus disse assim: vocês empregam muito esforço por aquilo que passa. Quantos dias você vai no seu trabalho e não parece que para vir para a igreja dá um trabalho danado? Fala a verdade. Jesus está olhando para essas almas e dizendo assim para nós: vocês empregam um esforço tremendo, vocês montam em barcos, vocês vão aonde eu tinha feito a multiplicação do pão e do peixe, vocês não me encontram lá, você monta no barco de novo, atravessa, vai lá para Cafarnaum, até vocês me encontrar, porque a única coisa que vocês querem é algo que passa. Mas eu tenho algo para dar para vocês que não passa. Porque enquanto nós estivermos empregando muita força, muito trabalho, muita energia de trabalho por aquilo que perece, nós estamos precisando só de um profeta como esse. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. E você não vai trabalhar por essa comida, você vai ganhar ela. Porque vai ser dado. Você já parou para pensar na sua vida o quanto você se esforça por coisas que perecem? Mas quando chega nas coisas eternas, parece que tem uma barreira. Parece que o que é eterno, ele não tem aquele peso como Paulo escreveu aos Coríntios sobre nós. O Filho do Homem vos dará. Esse evangelho é o evangelho da nossa vida. É o evangelho da nossa transformação. É o evangelho pelo qual nós seguimos a Jesus, o Senhor e Salvador. Capítulo 6, versículo 33 de João. Porque o pão
de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram, verso 34, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No próximo versículo, Jesus diz, os vossos pais empregaram muito esforço, comeram de algo que perece e morreram. Qual é o evangelho que nós estamos seguindo? Qual é o Jesus que nós vamos seguir? O que cura enfermos, multiplica pão, anda por sobre as águas. Mas esse não é o mesmo Jesus, pastor? É o mesmo. Não é o mesmo Jesus que disse, eu sou o pão da vida? É o mesmo. Não é o mesmo Jesus que está falando de coisas eternas? É o mesmo. E esse evangelho de Jesus é o que nos engatilha e nos movimenta. Esse que tem um chamado muito simples. Vem e segue-me. Versículo 67 do capítulo 6. No versículo 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Verso 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E Jesus diz para eles que eles deveriam se apropriar de Jesus. E como seria isso? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por isso, aquela palavra no livro de Deuteronômio, eu porei as minhas palavras na boca deste profeta. Que esse seja o evangelho que nos tira de nossas casas. Que o evangelho que movimente a nossa vida seja esse, o pão que desceu do céu. Que esse evangelho que trabalha em nós agora, diante de todos os enfrentamentos que temos ou que vamos ter, que esse evangelho de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, que tem palavras de vida eterna e que suas palavras são espírito e vida, que seja esse o evangelho que nos traz para ouvir palavras de vida eterna. Que seja esse mesmo o significado. Para que então nós possamos compreender uma coisa bem simples. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 42. Jesus no meio dos samaritanos. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Ele não é apenas um profeta. Ele é o Salvador do mundo.
que esse evangelho, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que esse evangelho seja o que movimente a nossa vida. O que cada vez nos motiva a tomar cada um a sua cruz e seguir Jesus, esse Salvador que veio resolver o problema que está dentro de nós. Para que agora, finalmente, salvos, possamos ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. E que a sua palavra seja transformadora ao nosso ser e à nossa vida.